A mansão do barão viúvo, que antes era conhecida pelo brilho dos salões e pelas festas que ecoavam até o amanhecer, agora vivia em silêncio. Um silêncio pesado, quase doentio, que se espalhava pelos corredores longos como um aviso de que algo estava profundamente errado. Havia dias que ninguém ousava rir naquela casa. O motivo estava no quarto do andar superior, atrás de uma porta sempre fechada. O herdeiro, o único filho do barão viúvo, não comia, não pedia comida, não reclamava. Apenas recusava tudo o que lhe ofereciam, como se tivesse desistido de viver. O menino, antes cheio de vida, agora era só olhos fundos, pele pálida e um corpo frágil demais para sua idade. Médicos vinham e iam. Alguns balançavam a cabeça em silêncio. Outros receitavam chás, caldos, poções inúteis. Nenhum ficava muito tempo. Nenhum trazia esperança. Ele precisa comer, diziam todos, como se o óbvio fosse uma solução. Mas o menino não comia. E o barão observava tudo de longe, parado à porta do quarto, com o coração endurecido por uma dor que ele se recusava a demonstrar. Desde que perdera a esposa, a casa perdera a alma. E agora parecia que perderia também o filho. O barão viúvo era um homem respeitado, temido e admirado. Tinha posses, influência e poder. Mas nada disso servia diante da fragilidade de uma criança que se recusava a viver. E o desespero começou a tomar conta. Os empregados andavam em passos leves, cochichando pelos cantos. Todos sabiam, se o menino morresse, aquela casa jamais seria a mesma. Foi nesse cenário que ela existia, a filha da criada. Seu nome era Isabela. Isabela crescera nos fundos da mansão, entre o cheiro de sabão, lençóis estendidos e corredores onde não devia passar. Era invisível para quase todos. Para o barão, era apenas a filha da empregada. Para os demais criados, alguém que não devia chamar atenção. Isabela aprendera cedo a não ocupar espaço. Sua mãe, Clara, trabalhava para o barão desde jovem. Criara a filha dentro das regras rígidas da casa. Cabeça baixa, silêncio e obediência. Mas Isabela tinha algo que não aprendera ali. Uma sensibilidade rara, quase dolorosa, que fazia com que ela sentisse a dor dos outros como se fosse sua. E desde que o menino parara de comer, Isabela sentia algo estranho no peito. Ela não o conhecia de verdade. Só o vira poucas vezes, de longe, sendo carregado por governantas ou levado ao jardim quando ainda era saudável. Mas agora, toda vez que passava perto da escada que levava ao andar superior, sentia um aperto, como se algo a chamasse. À noite, quando a casa dormia, Isabela ouvia o choro abafado do menino atravessando as paredes. Era um choro diferente. Não era birra, não era dor física, era solidão. Não se meta nisso, advertira sua mãe certa vez, ao perceber o olhar inquieto da filha. Aquilo não nos diz respeito, mas dizia a Isabela de uma forma que ela não conseguia explicar. Enquanto isso, no quarto do menino, a governanta mais antiga da casa tentava mais uma vez. Só um pouco, meu amor, pediu, aproximando a colher dos lábios dele. O menino virou o rosto. Eu não quero, murmurou com uma voz tão fraca que quase se perdeu no ar. Você precisa comer. Não adianta, ele sussurrou. Ela não vai voltar. A governanta engoliu em seco. Todos sabiam a quem ele se referia. A mãe. A morte da baronesa fora repentina. Uma febre violenta, alguns dias de agonia e depois o vazio. Desde então, o menino parecia ter perdido o sentido da própria existência. Comer, viver, brincar. Tudo perdera importância. O barão ouviu aquela frase do corredor e pela primeira vez seus olhos marejaram. Ele também sentia falta dela, mas não soubera lidar com o luto do filho. Fechara-se em silêncio, acreditando que o tempo resolveria tudo. Não resolveu. Agora, o tempo cobrava um preço alto demais. Saiam todos, ordenou o barão com a voz baixa, porém firme. A governanta obedeceu.
O barão sentou-se ao lado da cama. Observou o filho por longos minutos, tentando encontrar naquele rosto pálido o menino que costumava correr pelos jardins. Não encontrou. Você precisa ser forte, disse, tentando manter o tom controlado. O menino não respondeu. Eu estou aqui. Não está. O menino murmurou sem abrir os olhos. Aquelas palavras atingiram o barão como uma lâmina. Ele se levantou abruptamente e saiu do quarto. Não suportava mais aquela impotência. Do outro lado da casa, Isabela presenciou tudo à distância. Viu o barão sair do quarto com o semblante destruído. Viu a governanta secar as lágrimas. Viu o médico ir embora novamente, balançando a cabeça. E algo dentro dela se rompeu. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. O choro do menino ecoava em sua mente. Ela lembrava das histórias que a mãe contava sobre a baronesa. Uma mulher doce, que costumava conversar com os empregados, que sorria para as crianças da casa. Isabela lembrava do próprio pai, que também morrera cedo, deixando um vazio que ninguém conseguira preencher. Ela sabia como era sentir-se abandonada. Quando a madrugada caiu pesada sobre a mansão, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela subiu a escada. Cada degrau parecia gritar que ela não pertencia àquele lugar. Seu coração batia tão forte que ela temia ser ouvida, mas algo a empurrava para frente. Chegou diante da porta do quarto do menino. Ficou ali por alguns segundos, respirando fundo. Então, bateu. Silêncio. Bateu de novo, mais suave. Quem está aí? A voz fraca do menino respondeu. Sou eu, Isabela disse, quase num sussurro. Posso entrar? Houve uma pausa longa. Pode, respondeu ele por fim. Isabela entrou. O quarto estava na penumbra. O cheiro de remédios e flores murchas tomava o ar. O menino a observou com curiosidade. Você não é a governanta, ele disse. Não, Isabela respondeu, aproximando-se com cuidado. Eu sou a Isabela. Você trabalha aqui? Minha mãe trabalha, ela explicou. Eu só ajudo. O menino a encarou por alguns segundos. Você não parece triste, ele disse. Isabela sentiu o coração apertar. Eu sei o que é perder alguém, respondeu com a voz suave. Às vezes, quando a gente não consegue falar, o corpo fala por nós. O menino desviou o olhar. Comer não vai trazer minha mãe de volta. Não, Isabela concordou. Mas viver pode honrar o amor que ela tinha por você. Ele ficou em silêncio. Isabela sentou-se ao lado da cama, mantendo distância. Posso ficar um pouco? Perguntou. O menino assentiu, e naquela madrugada silenciosa, algo começou a mudar. O barão viúvo, parado no corredor, observava. Pela primeira vez em dias, o choro cessara. Ele não imaginava que aquela simples presença, a filha da criada, Isabela, estava prestes a mudar não apenas o destino de seu filho, mas o destino de todos naquela casa. Naquela primeira madrugada, Isabela não fez nada grandioso. Não trouxe remédios milagrosos, não insistiu em comida, não prometeu que a dor iria passar. Ela apenas ficou, sentada ao lado da cama, em silêncio, enquanto o menino respirava com dificuldade, como se cada inspiração fosse uma escolha cansativa. Isabela observava o sobe e desce lento do peito dele, tentando não chorar. Sabia que se demonstrasse pena, ele se fecharia ainda mais. Você pode ir embora se quiser, o menino murmurou depois de um longo tempo. Eu posso, respondeu Isabela. Mas não vou. Ele franziu levemente a testa, como se aquela resposta o confundisse. Por quê? Isabela demorou a responder. Porque ninguém deveria ficar sozinho quando está com medo. O menino não disse nada, mas pela primeira vez em dias virou o rosto na direção dela. Lá fora, a madrugada avançava silenciosa. A casa dormia, alheia ao que acontecia naquele quarto. E sem perceber, o menino fechou os olhos, não em fuga, mas em descanso.
Isabela só percebeu que ele dormira quando o choro cessou por completo. Ela ficou ali até o céu começar a clarear. Quando finalmente saiu do quarto, o coração batia acelerado. Sabia que não deveria estar ali. Sabia que estava ultrapassando limites perigosos. Mas também sabia que algo tinha mudado. E não apenas no menino. Na manhã seguinte, a mansão acordou diferente. A governanta entrou no quarto com passos cuidadosos, como fazia todos os dias, preparada para mais uma tentativa frustrada. Mas parou na porta. O menino dormia profundamente. Ela levou a mão à boca, surpresa. Aproximou-se devagar, tocou a testa dele. A febre parecia mais baixa, o rosto menos tenso. Senhor, sussurrou antes de sair apressada pelo corredor. O barão foi acordado com batidas urgentes à porta. O menino, disse a governanta emocionada. Ele dormiu a noite inteira. O barão levantou-se imediatamente. Entrou no quarto com passos contidos, como se temesse quebrar aquele momento frágil. Observou o filho dormindo e, por um instante, sentiu algo que não sentia havia semanas. Esperança. "E o que aconteceu?" perguntou baixo. "Não sei", respondeu a governanta. "Mas quando cheguei, ele já estava assim." O barão franziu o senho. Algo não fazia sentido. Aproximou-se da cama e notou algo estranho. Uma cadeira fora do lugar. Alguém estivera ali. Mais tarde, enquanto a casa retomava lentamente suas atividades, Isabela ajudava a mãe na lavanderia, tentando agir com naturalidade. Mas o coração ainda estava no quarto do andar superior. "Você parece cansada", comentou Clara, observando a filha. "Não dormi bem", Isabela respondeu, evitando o olhar da mãe. Clara suspirou. "Andam dizendo que o menino dormiu a noite inteira." Isabela sentiu o peito apertar. "Que bom", respondeu, tentando soar indiferente, mas Clara a encarou com atenção. "Você sabe de alguma coisa?" Isabela hesitou, depois balançou a cabeça. "Não, mãe. Não era exatamente mentira. Ela não sabia, apenas sentira." Naquela tarde, algo inédito aconteceu. O menino pediu água. Foi um pedido simples, quase insignificante, mas na mansão ecoou como um milagre. Ele pediu água. A governanta repetia com lágrimas nos olhos. "Água!" O barão ouviu a notícia em silêncio, tentando conter a emoção. Subiu até o quarto e encontrou o filho acordado, mais alerta do que nos últimos dias. "Como você está se sentindo?" perguntou, sentando-se ao lado da cama. "Um pouco melhor", respondeu o menino. "Posso beber água?" O barão assentiu rapidamente. Enquanto o filho bebia pequenos goles, o barão observava cada movimento, como se tivesse medo de piscar. "Ontem", o menino começou, hesitante. "Sim?" "Alguém ficou comigo." O barão sentiu o coração acelerar. "Quem?" O menino pensou por alguns segundos. "Uma menina. Ela não falava muito, mas ela ficou." O barão franziu a testa. "Uma menina?" repetiu. "Sim, ela não tentou me obrigar a comer. Só ficou ali e contou que também sentia saudade." Naquele momento, algo começou a se encaixar. Mais tarde, ele mandou chamar a governanta-chefe. "Quem estava no quarto ontem à noite?" perguntou sem rodeios. A governanta empalideceu. "Ninguém deveria estar, senhor. Mas alguém esteve", ele insistiu. Após um momento de hesitação, ela respondeu. "Há boatos de que a filha da criada anda rondando os corredores à noite." O barão sentiu uma mistura de surpresa e irritação. "A filha da criada? Isabela", disse a governanta. Uma menina discreta." O barão não respondeu de imediato. Mandou chamá-la. Isabela sentiu o mundo parar quando ouviu seu nome ser chamado pelos corredores principais. As mãos suavam, o coração disparava. Sabia que poderia ser punida, talvez expulsa, talvez sua mãe perdesse o trabalho. Entrou no escritório do barão com a cabeça baixa. "Você sabe por que está aqui?" ele perguntou. Isabela respirou fundo. "Acho que sim, senhor." "Você entrou no quarto do meu filho sem permissão?" Ela assentiu.
Sim. Por quê? Isabela levantou lentamente o olhar. Pela primeira vez, encarou o barão diretamente. Viu ali não apenas um homem poderoso, mas um pai exausto, quebrado pela dor. Porque ele estava sozinho, respondeu com voz firme. E porque ninguém consegue comer quando sente que foi abandonado. O barão se levantou abruptamente, dando alguns passos pelo escritório. Você não tinha esse direito. Eu sei, Isabela respondeu, e aceito qualquer punição. O silêncio se estendeu. Então o barão parou diante dela. Ele pediu água hoje, disse. Foi a primeira vez em dias. Isabela engoliu em seco. Eu não fiz nada, senhor. Só fiquei. O barão a observou longamente. Algo naquela menina o desarmava. Não havia ambição em seu olhar. Nem medo exagerado. Apenas verdade. Você vai continuar indo até ele, disse por fim. Isabela arregalou os olhos. Senhor, sob supervisão, completou. Mas vai. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Obrigada, sussurrou. Naquela noite, Isabela voltou ao quarto do menino. Ele sorriu quando a viu. Você voltou, disse. Voltei, ela respondeu. Eu achei que você não viria mais. Eu prometi que ficaria. O menino olhou para a bandeja sobre a mesa. Você pode ficar comigo enquanto eu tento comer? Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro. Ele levou a colher à boca, devagar. Não comeu muito, mas comeu. E no corredor, o barão observava em silêncio. Sem perceber, seu olhar não estava apenas no filho, estava nela. E algo bem fundo em seu peito começou a mudar. Isabela passou a frequentar o quarto do menino todos os dias, sempre nos mesmos horários, sempre com passos contidos, sempre com o cuidado de quem sabe que qualquer erro poderia lhe custar tudo. No início, ficava apenas sentada. Às vezes lia pequenas histórias, outras vezes apenas observava enquanto ele tentava comer algumas colheradas, sem pressa, sem cobrança. Isabela aprendera que o tempo, quando respeitado, podia ser mais eficaz do que qualquer remédio. O menino, cujo nome era Tomás, começou a esperar por ela. Você vai voltar amanhã? Perguntava, com um fio de esperança na voz. Vou, ela respondia. Sempre que puder. E isso bastava. Tomás passou a comer pouco, mas com regularidade. Um caldo pela manhã, algumas frutas à tarde, um pouco de pão à noite. Não era muito, mas era mais do que ninguém conseguira antes. A governanta observava à distância, incrédula. É como se ele precisasse se sentir visto, comentou certa vez com outra criada. E estava certa. Tomás não precisava apenas de comida, precisava de presença. Enquanto isso, o barão viúvo acompanhava tudo em silêncio. Ele não interferia, não comentava, apenas observava do alto da escada ou do fundo do corredor, tentando entender como aquela jovem, a filha da criada, conseguia fazer o que ele, com toda a sua autoridade, não fora capaz. Isabela falava pouco, mas quando falava, suas palavras pareciam tocar algo profundo. Você não precisa ser forte o tempo todo, disse a Tomás certa tarde. Nem eu consigo. Mas você não chora, ele observou. Isabela sorriu com tristeza. Choro quando estou sozinha. Tomás pensou por um instante. Então você entende. Ela assentiu. Entendo. Naquele dia, Tomás comeu metade da refeição. Foi um avanço tão grande que a governanta precisou se apoiar na mesa para não chorar. O médico foi chamado novamente. Desta vez, não saiu balançando a cabeça. Ele ainda está fraco, disse, mas não está mais desistindo. O barão ouviu aquilo como quem escuta um milagre contido. Mas, ao mesmo tempo que o menino melhorava, algo diferente crescia dentro dele. O barão começou a notar Isabela, não como a filha da criada, mas como uma presença. Percebeu o modo como ela entrava no quarto,
sempre com respeito, sempre sem se impor. Reparou no cuidado com que arrumava os travesseiros, no tom baixo de sua voz, no jeito como escutava Tomás, como se nada mais no mundo importasse. Certa tarde, ele entrou no quarto, enquanto Isabela estava sentada ao lado da cama, ajudando Tomás a beber água. Ela se levantou imediatamente. "Senhor", disse abaixando a cabeça. "Pode continuar", o barão respondeu. Isabela hesitou, mas voltou a se sentar. O barão aproximou-se lentamente. "Obrigado", disse olhando para o filho, "por tentar." Tomás sorriu de leve. "A Isabela fica comigo", respondeu. "Ela não me manda comer, só espera." O barão desviou o olhar para Isabela. "Você tem paciência", comentou. "Não é paciência, senhor", ela respondeu. "É cuidado." Aquela palavra ecoou nele por muito tempo. Cuidado era algo que ele acreditava oferecer através de ordens, dinheiro e proteção. Mas começava a perceber que cuidado era outra coisa. Depois daquele dia, o barão passou a observar Isabela com mais atenção. Percebeu que ela ajudava outros criados sem reclamar, que levava comida escondida para quem trabalhava até tarde, que sorria pouco, mas quando sorria, era de verdade, e percebeu algo ainda mais inquietante. Sentia-se em paz quando ela estava por perto. Isso o incomodou. O barão viúvo não se permitia sentimentos. Não desde a morte da esposa. O amor para ele tornara-se uma lembrança perigosa, associada à perda. Aproximar-se novamente de alguém parecia uma traição à memória da baronesa. Mas Isabela não forçava nada. Ela simplesmente existia, e isso era o mais perigoso. Certa noite, Tomás acordou assustado. "Ela não vai voltar", murmurava chorando. "Ela não vai voltar." Isabela estava lá em minutos. "Estou aqui", disse, segurando sua mão. "Promete que não vai embora?" ele perguntou com os olhos cheios de medo. Isabela sentiu um nó na garganta. "Eu não posso prometer coisas que não dependem só de mim", respondeu com honestidade. "Mas enquanto eu estiver aqui..." Tomás se acalmou. Do lado de fora, o barão ouviu tudo. A honestidade daquela resposta o desarmou completamente. Ele entrou no quarto. "Isabela", chamou com voz firme. Ela se levantou de imediato. "Sim, senhor." "Você tem feito mais pelo meu filho do que todos nós", disse. "Quero que saiba disso." Isabela sentiu o rosto corar. "Eu só fiz o que achei certo." O barão respirou fundo. "Às vezes fazer o que é certo exige coragem." Ela não respondeu. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era denso, cheio de coisas não ditas. Naquela noite, quando Isabela saiu do quarto, o barão permaneceu ali por mais tempo do que o habitual. Sentou-se ao lado do filho e, pela primeira vez em muito tempo, contou-lhe uma história sobre a mãe. Tomás adormeceu sorrindo. E o barão percebeu algo que o assustou profundamente. Isabela não estava apenas curando seu filho, ela estava curando a casa. E talvez algo dentro dele também. Mas nem todos observavam essa mudança com bons olhos. Algumas criadas cochichavam pelos corredores. Alguns empregados murmuravam sobre excessos e havia quem começasse a sentir inveja. "Ela está se aproximando demais", disseram. "Esquece o lugar dela." Isabela sentia os olhares, sentia os julgamentos, mas permanecia firme. Ela não estava ali por ambição, estava ali por amor. E ainda não percebia que aquele amor, silencioso e puro, começava a tomar uma forma perigosa, uma forma que mudaria seu destino para sempre. Se você está sentindo essa história até aqui, se esse cuidado silencioso, essa dor e esse amor inesperado tocaram seu coração, então não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada história é feita para emocionar, surpreender e mostrar que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. Curta o vídeo para apoiar esse conteúdo e me conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Quero saber até onde essa emoção está chegando. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo.
A melhora de Tomás já não podia mais ser ignorada. O menino caminhava alguns passos pelo quarto, apoiando-se nos móveis. Seu rosto ainda era pálido, mas os olhos haviam recuperado um brilho que há semanas não existia. A cada pequeno avanço, a casa inteira parecia respirar um pouco melhor. E Isabela estava sempre ali. Ela não celebrava os progressos em voz alta, não demonstrava euforia. Apenas sorria com suavidade, como se soubesse que a recuperação precisava ser tratada com delicadeza, como algo frágil demais para ser apressado. Hoje eu consegui comer tudo, Tomás disse certa manhã, orgulhoso. Eu vi, Isabela respondeu. Você foi muito corajoso. Foi você que me ensinou, ele disse, que não preciso correr. Isabela sentiu os olhos marejarem. O barão observava aquela cena do corredor. Ele já não tentava evitar aqueles momentos. Parara de fingir indiferença. Algo dentro dele aceitara, ainda que em silêncio, que Isabela fazia parte da cura do filho. Mas aquilo o assustava. Porque, junto com a melhora de Tomás, vinha algo que ele não planejara sentir. A presença de Isabela começava a ocupar espaços dentro dele que ele acreditava estarem mortos. Ele a notava quando entrava nos salões, quando passava pelo jardim, quando sua voz ecoava pelos corredores, sempre baixa, sempre firme. Notava principalmente quando ela não estava. Certa tarde, Isabela não apareceu no horário habitual. Tomás ficou inquieto. Ela vem? Perguntou várias vezes. A governanta tentou acalmá-lo, mas ele não se convenceu. O barão, ao ouvir a pergunta repetida, sentiu uma pontada estranha no peito. Onde está Isabela? Perguntou a um dos criados. A mãe dela passou mal, respondeu o homem. Ela ficou com ela. O barão assentiu. Mas, durante toda aquela tarde, algo parecia fora do lugar. Quando a noite caiu e Isabela ainda não tinha retornado, Tomás voltou a chorar. Um choro contido, cheio de medo. O barão entrou no quarto. Ela não vem hoje, disse, tentando soar firme. Ela prometeu que ficaria, Tomás respondeu com a voz tremendo. O barão respirou fundo. Às vezes, as pessoas precisam cuidar de quem amam. Tomás ficou em silêncio. Você também ama alguém, disse de repente. O barão foi pego de surpresa. Por que diz isso? Porque você fica triste quando fala da mamãe, respondeu o menino. E agora, você fica diferente quando fala da Isabela. O barão sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não diga isso, respondeu com mais rigidez do que pretendia. Tomás o encarou. Ela faz você ficar menos triste. O barão não respondeu. Saiu do quarto com o coração acelerado. Naquela noite, Isabela voltou. O rosto estava cansado, os olhos vermelhos. Clara dormia, exausta, após uma febre leve que havia assustado mãe e filha. Isabela subiu até o quarto de Tomás em silêncio. Ele acordou quando ela entrou. Você voltou, disse com um sorriso frágil. Voltei. Ela respondeu, sentando-se ao lado da cama. Desculpa não ter vindo antes. Tudo bem, ele disse. Eu esperei. Do corredor, o barão observava. Algo dentro dele se moveu. Ele entrou. Sua mãe está melhor? Perguntou a Isabela. Ela se levantou imediatamente. Obrigada por perguntar. Está, senhor. O barão percebeu o quão raro era ele perguntar algo assim a alguém como ela. Pode se sentar, disse quase num reflexo. Isabela hesitou, mas obedeceu. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era apenas respeito. Era algo carregado de emoção contida. O médico disse que Tomás pode sair ao jardim amanhã, comentou o barão. Os olhos de Isabela se iluminaram. Ele vai gostar. Eu sei, respondeu o barão, observando a reação dela. Foi nesse instante que ele percebeu. Ela se importava de verdade, não pelo status, não pela casa, não pela herança, mas por Tomás. E isso tornava tudo ainda mais perigoso.
Nos dias que se seguiram, Tomás voltou a caminhar pelo jardim. Isabela o acompanhava, sempre a poucos passos, pronta para segurá-lo se ele tropeçasse. O barão caminhava logo atrás. As pessoas observavam. Os cochichos aumentaram. Ela está sempre perto demais, diziam. O barão permite coisas demais. Isabela sentia os olhares, sentia o peso da diferença entre eles e, mesmo assim, continuava. Certa tarde, Tomás correu alguns passos à frente e caiu. Isabela se ajoelhou imediatamente, limpando o joelho machucado. "Está tudo bem", disse com carinho. O barão se aproximou, aflito. "Ele está bem", Isabela garantiu, antes que ele dissesse qualquer coisa. Os olhos dele se encontraram. Foi um instante breve, mas intenso demais. O barão sentiu algo que não sentia havia anos. Vontade de tocar. Não tocou, afastou-se. Naquela noite, Isabela chorou sozinha. Chorou porque sabia. Sabia que estava cruzando limites invisíveis. Sabia que seu coração começava a sentir algo que não deveria. Sabia que, quanto mais Tomás se curava, mais difícil seria permanecer ali. E o barão, em seu quarto, também não dormiu. Pensava na esposa, pensava no filho, pensava em Isabela e sentia culpa. Porque em meio à dor, algo novo começava a nascer, e ele não sabia se teria coragem de impedir. O amor, quando nasce em silêncio, costuma ser o mais perigoso de todos. A mudança em Tomás já era visível para todos. O menino caminhava pelo jardim com passos ainda cuidadosos, mas firmes. Ria com mais facilidade, dormia melhor. Comia pequenas refeições sem resistência. A mansão, antes envolta em silêncio e medo, começava a recuperar sons esquecidos. E no centro de tudo estava Isabela. Ela caminhava ao lado de Tomás como alguém que não precisava provar nada. Não o puxava pela mão, não o apressava, não o tratava como frágil demais. Apenas acompanhava, atenta, presente. O barão observava aquela cena à distância. Era impossível negar. Seu filho estava vivo novamente, mas junto com o alívio vinha algo que o inquietava profundamente. Ele começava a sentir falta de Isabela antes mesmo de vê-la. Notava sua ausência nos corredores, sua voz quando ecoava ao longe, o modo como ela parecia iluminar espaços que antes lhe pareciam vazios. Isso o assustava. O barão viúvo não se permitia sentimentos desde a morte da esposa. Amar outra mulher parecia uma traição, um erro imperdoável, um risco que ele não sabia se poderia correr, mas o coração não pedia permissão. Certa manhã, Isabela foi chamada ao escritório do barão. O pedido percorreu a casa como um sussurro perigoso. Ela entrou com as mãos trêmulas, o coração disparado. "Sente-se", ele disse, apontando para a cadeira à frente da mesa. Isabela obedeceu. "Tomás está melhor", começou o barão. "Muito melhor. Fico feliz", respondeu ela com sinceridade. "E isso se deve em grande parte a você." Isabela abaixou o olhar. "Eu só cuidei." O barão se levantou, caminhando lentamente pelo escritório. "Justamente aí está o problema", disse. "Você cuidou demais." Ela sentiu o estômago se revirar. "Senhor, as pessoas estão falando", ele continuou, "sobre você, sobre sua proximidade com meu filho, sobre sua presença constante." Isabela sentiu o rosto queimar. "Se eu causei algum problema, posso me afastar", disse com a voz firme apesar da dor. "Nunca foi minha intenção ultrapassar limites." O barão parou diante dela. "Você faria isso?" perguntou. "Se for melhor para Tomás?" "Sim." A resposta o atingiu com força. Ela estava disposta a se afastar, mesmo sabendo o quanto aquilo machucaria o menino. "Não", ele disse após um instante. "Não é isso que quero." Isabela o encarou confusa. "Então, o que o senhor quer?" O silêncio que se seguiu foi pesado. O barão respirou fundo. "Quero entender", respondeu, "como alguém tão simples conseguiu tocar lugares que ninguém mais alcançou." Isabela engoliu em seco.
Às vezes, senhor, as pessoas não precisam de soluções, disse com suavidade. Só precisam ser amadas sem exigências. Aquela frase o desarmou por completo. O barão desviou o olhar. Você pode ir, disse por fim. Isabela se levantou, com o coração apertado, e saiu. Naquela tarde, Tomás percebeu algo diferente. Você está triste, disse a Isabela enquanto caminhavam pelo jardim. Não estou, ela respondeu automaticamente. Está sim, ele insistiu. Seu sorriso está fraco. Isabela se ajoelhou diante dele. Às vezes, quando as coisas ficam boas demais, a gente tem medo de perder, explicou. Tomás pensou por um momento. Eu tinha medo de comer porque, se eu melhorasse, tudo voltaria a ser como antes, confessou. Mas agora, eu gosto de estar vivo. Isabela sentiu os olhos marejarem. Eu também gosto, respondeu. Naquela noite, o barão não conseguiu dormir. Levantou-se e caminhou pelos corredores até parar diante da porta do jardim interno. Ali, encontrou Isabela sentada no banco de pedra, olhando o céu. Não conseguiu dormir? Ele perguntou. Isabela se levantou imediatamente. Desculpe, senhor, eu já estava indo. Fique, ele disse quase num pedido. Ela hesitou, mas permaneceu. Às vezes, eu me pergunto se fiz tudo errado com meu filho, confessou o barão. Se meu silêncio o machucou mais do que qualquer ausência, Isabela respirou fundo. O luto cala muita gente, respondeu. Mas ainda há tempo de falar. Ele a observou. Você fala como alguém que também perdeu muito. Perdi meu pai cedo, ela disse. Aprendi a sobreviver sem respostas. O silêncio entre eles era íntimo demais. O barão sentiu vontade de tocar sua mão, de agradecer, de dizer coisas que nunca dissera a ninguém. Não tocou. Você deveria descansar, disse por fim. O senhor também. Isabela se afastou lentamente. O barão ficou ali, olhando o céu escuro. Pela primeira vez, percebeu que o amor não era apenas lembrança ou dor. Era risco, e ele estava perigosamente disposto a correr esse risco. Mas não sabia que, enquanto seu coração despertava, forças contrárias começavam a se mover, olhares atentos, inveja silenciosa e decisões que poderiam separar tudo aquilo que estava nascendo. O amor havia surgido, e agora seria testado. A melhora de Tomás, que antes parecia um milagre silencioso, começou a incomodar mais pessoas do que confortar. O menino já caminhava pelo jardim sem ajuda constante. Seus passos ainda eram cuidadosos, mas havia força neles. Ria com mais facilidade, dormia noites inteiras. Pedia comida com voz firme, como quem finalmente aceitara permanecer vivo. E isso, paradoxalmente, despertou o lado mais cruel da casa. A mansão, que outrora silenciara diante da possibilidade da morte, agora se enchia de murmúrios. Não de alegria, mas de julgamento. Está passando dos limites, cochichavam algumas criadas nos corredores. A filha da criada anda se achando dona da casa, diziam outras. O barão perdeu o controle desde que ela apareceu. Isabela sentia cada olhar atravessado, cada silêncio pesado quando entrava em um cômodo, cada conversa interrompida quando ela se aproximava. Mas seguia firme, como sempre fizera, não por desafio, mas porque sabia por que estava ali. Ela não estava ali por posição, nem por poder, muito menos por ambição. Estava ali por Tomás, e isso ninguém poderia tirar dela. Certa manhã, enquanto ajudava o menino a calçar os sapatos para ir ao jardim, Tomás percebeu algo diferente. Você está triste de novo, disse, observando o rosto dela com atenção. Isabela sorriu de leve. Só estou cansada. Você sempre diz isso quando não quer falar. Ele respondeu, sério demais para a idade. Isabela se ajoelhou à sua frente. Às vezes as pessoas ficam desconfortáveis quando algo muda, explicou. Mesmo que a mudança seja boa. Por quê? Ele perguntou. Ela pensou por alguns segundos. Porque nem todo mundo gosta de perder o controle. Tomás franziu o senho.
sem entender completamente, mas sentindo que havia algo errado. No jardim, o barão observava os dois à distância. Ele via o filho sorrir, via Isabela se inclinar para ouvi-lo, via algo que não via desde que a esposa falecera, leveza, mas junto com aquela cena vinha um peso sufocante. Os conselheiros da família haviam começado a aparecer com mais frequência, parentes distantes, amigos antigos, todos com o mesmo discurso mascarado de preocupação. "O menino está melhor", diziam. Mas é preciso cuidado com influências inadequadas. O barão sabia exatamente a quem se referiam. "Isabela salvou meu filho", respondeu ele mais de uma vez. "Ninguém questiona isso", diziam. "Mas o apego excessivo pode ser perigoso. Perigoso." A palavra ecoava em sua mente. Naquela tarde, o barão chamou a governanta-chefe para uma conversa privada. "As pessoas estão comentando demais", ela disse com cautela. "Estão dizendo que a moça esqueceu o lugar dela." "E qual é o lugar dela?" ele perguntou com frieza. A mulher hesitou. "O mundo não é gentil com quem cruza fronteiras invisíveis." O barão dispensou a governanta, mas as palavras ficaram. Ele odiava admitir, mas sabia que o mundo em que vivia funcionava assim. E temia que Tomás fosse atingido por esse julgamento no futuro. No fim da tarde, Tomás caiu novamente no jardim. Nada grave. Mas o grito de susto ecoou alto demais. Isabela correu primeiro. "Está tudo bem", disse, segurando o menino antes mesmo que ele começasse a chorar. "Olha para mim. Respira." Tomás se acalmou quase imediatamente. Quando o barão chegou, encontrou os dois sentados na grama. Isabela limpava o pequeno arranhão com um lenço. "Ele está bem", ela disse, antes mesmo que ele perguntasse. O barão assentiu, mas sentiu algo se contrair dentro do peito. Tomás segurava a mão de Isabela com força demais para ser apenas gratidão. "Não sai de perto de mim", o menino disse, quase como um pedido desesperado. Isabela sorriu, mas o sorriso doeu. "Eu estou aqui." O barão viu. Viu o apego, viu a dependência, viu o risco. Naquela noite, Isabela foi chamada ao escritório do barão novamente. Desta vez, o ambiente parecia mais frio. "Sente-se", ele pediu. Ela obedeceu, já sentindo o coração apertado. "Isabela", começou ele, "você sabe o quanto sou grato." "Eu sei", ela respondeu. "Mas as coisas estão fugindo do controle." Ela respirou fundo. "Porque as pessoas estão falando." "Porque Tomás depende demais de você", ele corrigiu. As palavras foram como um golpe. "Ele depende porque confia", respondeu ela com coragem. "Porque se sentiu abandonado antes." O barão fechou os olhos por um instante. "Eu falhei com ele", confessou. Isabela sentiu a dor naquelas palavras. "Falhou tentando sobreviver à própria dor", disse. "Isso não faz de você um mau pai." O barão a encarou. "Mas me faz um homem fraco." "Não", ela respondeu. "Me faz humano." O silêncio se estendeu. "Talvez você precise se afastar", ele disse finalmente. Isabela sentiu o chão desaparecer. "Por quanto tempo?" perguntou com voz baixa. "Não sei." "E Tomás? Ele vai sofrer", o barão admitiu. "Mas talvez seja melhor agora do que depois." Isabela assentiu lentamente. "Então eu me afasto", disse. "Porque amar também é saber sair." Naquela noite, ela entrou no quarto de Tomás mais cedo do que de costume. "Você vai embora", ele disse, antes mesmo que ela falasse. "Não agora", respondeu. "Mas talvez eu venha menos." Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Eu fiz algo errado?" Isabela o abraçou com força. "Você salvou a si mesmo", respondeu. "Eu só te lembrei disso." Tomás chorou em silêncio. No corredor, o barão ouviu tudo e sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele estava sacrificando algo puro para agradar um mundo que jamais estivera ali quando seu filho estava morrendo. Naquela madrugada, Isabela chorou sozinha.
e o barão também. Mas nenhum dos dois sabia que aquela separação seria apenas o começo da maior prova que o amor deles enfrentaria. Porque quando o amor é visto como ameaça, alguém sempre tenta destruí-lo. O afastamento de Isabela não aconteceu de uma vez. Ele veio em pequenas ausências, quase imperceptíveis no início, como uma porta que não se fecha completamente, mas deixa passar o frio. Primeiro, ela deixou de ir ao quarto de Tomás pela manhã. Depois, passou a aparecer apenas uma vez por dia. Sempre com o mesmo cuidado, o mesmo carinho, mas com um tempo contado demais. Tomás percebeu antes de todos. "Você vai embora mais cedo hoje?" perguntou ele, segurando a manga do vestido dela. Isabela sorriu, tentando esconder o aperto no peito. "Só um pouquinho", respondeu. "Amanhã eu volto." Mas ela já sabia que o amanhã estava se tornando incerto. O menino voltou a ter dificuldades para dormir. Não parou de comer, mas voltou a empurrar o prato algumas vezes, distraído, como se o sabor tivesse perdido parte do sentido. A governanta observava com preocupação, mas não ousava dizer nada ao barão. O barão, por sua vez, vivia dividido. Durante o dia, mantinha a postura firme, distante, tentando convencer a si mesmo de que estava fazendo o correto. À noite, o silêncio da casa o esmagava. Cada corredor parecia lembrar-lhe da decisão que tomara. Cada sombra carregava o peso da dúvida. Ele começava a entender algo cruel. Afastar Isabela estava machucando todos, inclusive ele. Certa noite, Tomás chamou o pai com a voz fraca. "Papai, você fez a Isabela ir embora?" O barão congelou. "Por que acha isso?" "Porque quando as pessoas vão embora, elas começam a vir menos", respondeu o menino com uma lucidez dolorosa, igual a mamãe. O barão sentou-se na beira da cama, sentindo o coração falhar. "Isabela não foi embora", disse, tentando soar firme. "Ela só está ocupada." O encarou com olhos atentos demais. "Você está mentindo", disse, sem acusação, apenas constatação. O barão abaixou a cabeça. "Eu estou tentando te proteger", respondeu. "De quem?" Tomás perguntou. Ele não soube responder. Naquela mesma noite, Isabela estava no quarto da mãe, ajudando-a a dobrar roupas. "Você está diferente", Clara comentou, observando a filha com atenção. "Mais silenciosa." Isabela forçou um sorriso. "Só estou cansada." "Você se apegou demais àquela criança", Clara disse com cuidado. "E talvez a essa casa." Isabela respirou fundo. "Eu me apeguei porque ele precisava", respondeu. "E porque ninguém deveria ser deixado sozinho quando está quebrado." Clara segurou as mãos da filha. "Às vezes, amar exige que a gente se afaste", disse. "Mesmo quando dói." Isabela assentiu com lágrimas nos olhos. "Eu sei", respondeu. "Mas isso não faz doer menos." Nos dias seguintes, a distância tornou-se mais evidente. Tomás perguntava por Isabela com menos insistência, como quem aprende cedo demais que insistir não muda certas decisões. E isso doía ainda mais. O barão percebeu a mudança. O menino estava mais quieto, mais contido, como se estivesse se preparando novamente para perder. Aquilo o destruiu. Uma noite incapaz de dormir, o barão caminhou até o jardim interno. Sentou-se no mesmo banco onde, semanas antes, conversara com Isabela sob o céu escuro. E como se o destino zombasse dele, ela estava lá, sentada, sozinha, olhando para o céu. "Não consegue dormir?" ele perguntou, quebrando o silêncio. Isabela se levantou imediatamente. "Desculpe, senhor, eu já estava indo." "Não", ele disse rápido demais. "Fique." Ela hesitou, mas permaneceu. O silêncio entre eles era diferente agora, doloroso, cheio de coisas que não podiam mais ser ditas com facilidade. "Tomás sente sua falta", o barão disse por fim. Isabela fechou os olhos por um instante. "Eu sei. Eu também", ele acrescentou antes de conseguir se conter. Ela o encarou,
surpresa. Senhor, o barão respirou fundo. Eu achei que afastá-la seria mais fácil, confessou. Achei que a dor diminuiria com o tempo. E diminuiu? Ela perguntou em voz baixa. Ele balançou a cabeça. Só cresceu. O coração de Isabela bateu forte. Então, por que continua? Perguntou. O barão desviou o olhar. Porque tenho medo. Medo do que o mundo diria. Medo de errar de novo. Medo de amar e perder. Isabela sentiu lágrimas escorrerem. Amar sempre envolve risco, disse. Mas negar o amor também é uma forma de perda. Ele a olhou. E naquele instante, toda a distância entre eles pareceu inútil. O barão deu um passo à frente, depois outro. Parou a poucos centímetros dela. Você mudou minha casa, disse. Mudou meu filho. E mudou a mim. Isabela sentiu o coração quase sair do peito. Eu nunca quis mudar nada, respondeu. Só quis cuidar. E cuidou, ele disse. Mais do que eu jamais consegui. Por um instante, ele quase tocou sua mão. Quase. Mas se afastou. Não posso, disse, com a voz falhando. Ainda não. Isabela assentiu, com o coração em pedaços. Eu entendo, respondeu, mesmo que doa. Ela se afastou lentamente. O barão ficou ali, sentindo o peso da própria covardia. Na manhã seguinte, Tomás piorou. Nada grave, mas algo dentro dele parecia ter desistido novamente. Recusou o café. Ficou deitado mais do que o normal. Não quis ir ao jardim. O médico foi chamado. Ele não está doente, disse, após examiná-lo, mas está triste. E tristeza, em crianças, também adoece. O barão sentiu o chão desaparecer. Naquela tarde, tomou uma decisão. Mandou chamar Isabela. Ela entrou no escritório com o coração disparado. Sente-se, ele disse. Ela obedeceu. Eu errei, começou ele sem rodeios. Isabela arregalou os olhos. Senhor, afastei você por medo, continuou. E esse medo está custando caro demais. Ela sentiu as lágrimas voltarem. Tomás precisa de você, ele disse. E talvez eu também. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Isso não muda o mundo, Isabela disse. As pessoas continuarão falando. Que falem, respondeu o barão com firmeza. Pela primeira vez, eu não me importo. Isabela o encarou, sem saber o que dizer. Volte, ele pediu. Não como criada, não como obrigação, mas como parte da vida dele. O coração de Isabela quase parou. Eu volto, respondeu, por Tomás. O barão assentiu. Mas dentro dele, sabia, não era apenas pelo filho. Era porque o amor que tentara conter já era grande demais para ser negado. E enquanto aquela decisão reacendia esperanças dentro da casa, ela também despertava a fúria silenciosa de quem não aceitaria essa mudança. Porque nem todos estavam dispostos a permitir que a filha da criada ocupasse um lugar que nunca lhe fora destinado, e o pior ainda estava por vir. O retorno de Isabela não passou despercebido. Na manhã seguinte à decisão do barão, a mansão despertou com uma tensão diferente, quase elétrica. Não havia gritos, nem discussões abertas, mas os olhares falavam. As pausas longas nos corredores falavam. O silêncio carregado falava. Isabela sentia isso em cada passo. Ainda assim, subiu até o quarto de Tomás com o mesmo cuidado de sempre. Você voltou, ele disse com um sorriso tímido, mas cheio de algo que parecia alívio. Isabela se ajoelhou diante dele. Voltei, respondeu, e não vou desaparecer de novo. Tomás a abraçou com força. Eu sabia, disse com a voz abafada. Eu sabia que você não me deixaria. Isabela sentiu o coração apertar. Nunca foi minha intenção, respondeu, acariciando seus cabelos. Do corredor, o barão observava a cena. E pela primeira vez, não sentiu culpa. Sentiu certeza. Mas enquanto aquele pequeno reencontro devolvia vida ao quarto de Tomás, outras partes da casa ferviam.
A governanta-chefe foi a primeira a confrontar o barão. "O senhor está consciente do que está permitindo?" perguntou com a postura rígida. "Estou", ele respondeu sem levantar a voz. "As pessoas estão comentando. Dizem que a filha da criada voltou a ocupar espaços que não lhe pertencem." O barão ergueu o olhar. "Ela pertence ao cuidado do meu filho", respondeu, "e isso basta." "Não para a sociedade", insistiu a governanta. "A sociedade não esteve aqui quando ele estava morrendo", respondeu o barão com frieza. Esta conversa terminou. A governanta saiu contrariada, mas ela não era a única. Naquele mesmo dia, um parente distante do barão, um homem que jamais aparecera quando a casa vivia em luto, pediu uma conversa privada. "Ouvi dizer que o menino está melhor", disse com um sorriso calculado. "Fico feliz, muito feliz." "E?" o barão respondeu direto. "E ouvi dizer que isso se deve à influência de uma jovem inadequada." O barão se levantou lentamente. "Escolha bem suas próximas palavras." O homem pigarreou. "Não me leve a mal, mas heranças, nomes e reputações são frágeis. Uma ligação mal interpretada pode manchar tudo." O barão sentiu algo se acender dentro dele. "Meu filho quase morreu", disse. "E você se preocupa com interpretações?" "Preocupo-me com o futuro", respondeu o homem. "O futuro do meu filho é viver." O barão encerrou. "E quem ameaçar isso não será bem-vindo nesta casa." O parente se retirou, pálido, mas a semente da discórdia já estava lançada. Enquanto isso, Isabela começava a perceber que seu retorno tinha um custo. Algumas criadas deixaram de falar com ela, outras passaram a segui-la com olhares desconfiados. Havia quem a acusasse, em silêncio, de ambição. "Ela voltou porque quer algo", murmuravam. "Ninguém faz isso sem querer nada em troca." Isabela sentia a injustiça pesar como nunca antes. Certa tarde, encontrou-se sozinha no jardim, sentada no banco de pedra. O mesmo banco onde conversara com o barão tantas vezes. O mesmo banco onde aprendera que amar também significava sofrer. O barão a encontrou ali. "Está tudo bem?" perguntou. Ela respirou fundo. "Está..." começou. Depois parou. "Não. Não está." Ele se sentou ao lado dela. "As pessoas estão falando", ela continuou. "E eu sei que isso recai sobre o Senhor, sobre Tomás." "Deixe que falem", respondeu ele. "Não vou recuar." Isabela o encarou, surpresa. "O senhor não entende", disse. "Isso não é só sobre mim, é sobre o lugar que o mundo acha que eu devo ocupar." O barão ficou em silêncio. "Eu não tenho nome", ela continuou. "Não tenho título, não tenho proteção. Tudo o que tenho é cuidado." Ele a observou longamente. "Isso vale mais do que qualquer nome", respondeu. Isabela sentiu lágrimas se acumularem. "Eu não quero ser o motivo de mais dor", disse. "Nem para Tomás, nem para o Senhor." O barão respirou fundo. "Isabela", começou. Parou. "Você já pensou em ir embora?" A pergunta caiu como um golpe. "Já", ela respondeu com honestidade. "Todos os dias." "E por que não vai?" Isabela fechou os olhos por um instante. "Porque ele ainda precisa de mim", respondeu. E por que..." Ela hesitou. "Porque ir embora agora seria abandonar algo que nasceu sem pedir permissão." O barão sentiu o coração apertar. "Isso que nasceu..." ele começou. "É perigoso", Isabela completou. "Eu sei." O silêncio entre eles era pesado, carregado de sentimentos que nenhum dos dois ousava nomear. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Tomás teve uma crise, não física, emocional. Acordou gritando, chamando pela mãe, tremendo de medo. Isabela correu até o quarto, mas ele não se acalmava. "Ela vai me deixar de novo", gritava. "Todo mundo vai." O barão entrou logo atrás. "Filho", tentou acalmá-lo, mas Tomás só se acalmou quando Isabela segurou sua mão. "Estou aqui", disse com firmeza. "Olha para mim, eu estou aqui." A respiração dele foi desacelerando aos poucos.
O médico foi chamado novamente. O trauma ainda está ali, explicou. Ele tem medo da perda. Qualquer instabilidade pode trazer recaídas. O barão sentiu o peso daquelas palavras. Depois que Tomás dormiu, o barão permaneceu no quarto, sentado ao lado da cama. Isabela ficou em pé, próxima à porta. Isso não pode continuar assim, ele disse finalmente. Isabela sentiu o coração disparar. Eu sei. Não posso permitir que meu filho viva com medo de perder você, continuou ele. Nem que você viva com medo de ser expulsa a qualquer momento. Ela assentiu. Então o que faremos? Perguntou. O barão se levantou lentamente. Vamos enfrentar, respondeu. Tudo. Isabela o encarou sem fôlego. O mundo, as pessoas, as regras, ele continuou. Porque já perdi demais por medo. Não vou perder mais. Ela sentiu o chão desaparecer. O senhor está falando sério? Perguntou quase num sussurro. Estou, respondeu. Mesmo que isso mude tudo. Isabela sentiu as lágrimas escorrerem. Eu não sei se sou forte o suficiente. O barão aproximou-se. Você já foi, disse, quando ninguém mais teve coragem. Eles ficaram ali, frente a frente, separados por centímetros e por mundos inteiros. Nenhum toque, nenhuma promessa, mas algo havia sido decidido. E enquanto aquela decisão reacendia esperanças dentro do quarto de Tomás, fora dali alguém observava, em silêncio, planejando a queda definitiva de Isabela, porque quando o amor ameaça estruturas antigas, ele se torna um inimigo. A decisão do barão não ficou em segredo por muito tempo. Quando um homem acostumado a se curvar às regras decide enfrentá-las, o mundo ao redor reage. E reage com força. Naquela semana, a mansão recebeu visitas que não vinham havia anos. Parentes distantes, conhecidos influentes, pessoas que nunca perguntaram por Tomás quando ele definhava em silêncio. Todos agora surgiam com palavras gentis e intenções afiadas. O menino está melhor, diziam. Ficamos aliviados. Mas seus olhos não estavam no menino, estavam em Isabela. Ela sentia isso. Sentia ao entrar em uma sala e perceber conversas cessarem. Sentia nos sorrisos falsos, nos cumprimentos frios, em perguntas que pareciam gentis, mas carregavam veneno. Há quanto tempo você trabalha aqui? Sempre foi tão próxima do herdeiro? Pretende ficar por muito tempo? Isabela respondia com educação, mas cada palavra era um peso. Naquela noite, ouviu seu nome ser mencionado atrás de uma porta entreaberta. Ela é perigosa, dizia uma voz feminina. Está se aproveitando da fragilidade da criança, dizia outra. O barão está cego, concluiu alguém. Isabela se afastou em silêncio. Não chorou. Já aprendera que naquele mundo, chorar não mudava nada. No quarto de Tomás, a situação também começava a se alterar. O menino estava melhor fisicamente, mas emocionalmente mais atento do que nunca. Observava tudo, o tom das vozes, os silêncios, as ausências. Eles não gostam de você, disse ele certa noite, enquanto Isabela o ajudava a se deitar. Ela tentou sorrir. Nem todo mundo precisa gostar, respondeu. Mas eles querem que você vá embora, ele insistiu. Isabela sentiu o coração apertar. Às vezes, as pessoas têm medo do que não conseguem controlar. Disse com cuidado. Tomás segurou sua mão. Você vai embora? Isabela hesitou. Eu não quero, respondeu com honestidade. Tomás assentiu como se já soubesse. Se você for, eu vou lembrar de você, disse. Igual lembro da mamãe. Isabela sentiu os olhos arderem. Eu estarei sempre com você, respondeu, mesmo que não me veja. Naquela mesma noite, o barão foi confrontado diretamente. Um conselho informal se formou no salão principal. Pessoas que acreditavam ter direito de opinar sobre tudo o que acontecia naquela casa. Precisamos falar sobre a jovem, disse um dos homens, sem rodeios. Já falamos, respondeu o barão. Não o suficiente, insistiu outro. Essa proximidade está causando comentários.
Boatos. Boatos não matam crianças, respondeu o barão. A indiferença, sim. Você está arriscando o nome da família, disse uma mulher com frieza. A herança, o futuro do menino. O barão se levantou. O futuro do meu filho é viver sem medo, respondeu. E Isabela faz parte disso. O silêncio foi pesado. Então você escolhe ela, disse alguém, quase como uma acusação. O barão respirou fundo. Eu escolho meu filho, respondeu. E escolho não expulsar quem o salvou. As pessoas se entreolharam. Ali algo foi decidido. Na manhã seguinte, Isabela foi chamada ao escritório da governanta-chefe. Estão preparando algo contra você, disse a mulher sem rodeios. Querem provar que sua presença é prejudicial. Isabela sentiu um frio percorrer o corpo. Como? Dizendo que você ultrapassou limites, que confundiu a criança, que se aproveitou da fragilidade da casa. Isabela fechou os olhos por um instante. E o barão? Está sendo pressionado, respondeu a governanta, fortemente. Isabela saiu dali com o coração pesado. Naquele dia, passou mais tempo com Tomás do que o habitual. Brincaram no jardim, leram juntos, riram. Era como se Isabela estivesse se despedindo sem dizer adeus. O barão observava à distância, sentindo algo estranho no peito, um pressentimento que não sabia nomear. Naquela noite, Isabela tomou uma decisão. Entrou no escritório do barão quando ele estava sozinho. Preciso falar com o senhor, disse, com a voz firme. Ele se levantou imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Vai acontecer, respondeu ela. Se eu ficar. O barão franziu o senho. O que quer dizer? Estão se organizando contra mim, disse Isabela. E quando isso explodir, Tomás será atingido. O senhor será atingido. Eu não vou permitir, respondeu ele. O senhor não pode controlar tudo, ela disse com suavidade. E eu não posso ser o motivo de mais dor. O barão sentiu o coração disparar. Você está dizendo que vai embora? Isabela assentiu lentamente. Por enquanto, respondeu, até que Tomás esteja forte o suficiente, até que o senhor não precise mais escolher entre ele e o mundo. Eu não escolho o mundo, respondeu o barão, com firmeza. Mas o mundo escolhe, ela respondeu. O silêncio entre eles foi pesado, definitivo. Se você for, disse o barão com a voz falhando, essa casa nunca mais será a mesma. Isabela sentiu lágrimas escorrerem. Eu sei, respondeu, mas talvez seja o preço de amar sem destruir. Naquela madrugada, Isabela entrou no quarto de Tomás enquanto ele dormia. Sentou-se ao lado da cama e observou seu rosto por longos minutos. O menino respirava tranquilo, algo impensável semanas antes. Ela segurou sua mão. Você vai ser forte, sussurrou. Mais forte do que imagina. Tomás se mexeu, mas não acordou. Isabela beijou sua testa em silêncio. Na manhã seguinte, a mansão acordou sem Isabela. Não houve despedidas públicas, não houve explicações. Apenas um vazio súbito, profundo. Tomás percebeu primeiro. Onde ela está? Perguntou ao acordar. Ninguém respondeu. O barão sentiu o mundo desabar quando soube. Ela foi embora, disse a governanta com cuidado. O barão fechou os olhos. Tomás não chorou. Apenas se sentou na cama, em silêncio, olhando para o nada. Ela fez isso por mim, disse depois de um tempo. O barão sentiu o coração se partir. Naquele dia, algo mudou definitivamente dentro dele. Ele entendeu. Isabela não fugira. E naquele sacrifício invisível, havia um amor maior do que qualquer título, qualquer herança, qualquer medo. O barão levantou-se com os olhos firmes. Preparem os documentos, ordenou. Todos. Senhor? Perguntaram confusos. Se o mundo quer guerra, disse, vai ter, porque o sacrifício de Isabela não seria em vão. E o que viria a seguir mudaria o destino de todos para sempre. A ausência de Isabela transformou a mansão em um lugar irreconhecível. Não havia gritos, não havia caos. Havia algo pior,
um silêncio cheio de arrependimento. Tomás não voltou a adoecer como antes. Continuava comendo, caminhando, respirando, mas algo essencial havia se quebrado. O brilho nos olhos se apagou lentamente, como uma vela que ainda ilumina, mas já sabe que vai se extinguir. Ela vai voltar, dizia às vezes, mais para si do que para os outros. O barão observava o filho em silêncio. Agora ele entendia. Isabela não tinha sido apenas o motivo da cura. Ela fora o remédio que ninguém soube reconhecer a tempo. Os dias passaram, depois semanas, e o barão mudou. Passou a estar mais presente, contava histórias ao filho antes de dormir, caminhava com ele pelo jardim, tentava, de todas as formas, ocupar o espaço que Isabela deixara. Mas havia coisas que não se substituem. Certa noite, Tomás perguntou: "Papai, você ama a Isabela?" A pergunta veio simples, sem acusação, sem drama. O barão fechou os olhos por um instante. "Amo", respondeu pela primeira vez em voz alta. Tomás assentiu. "Então você precisa trazê-la de volta", disse. "As pessoas boas sempre voltam quando são chamadas com verdade." Aquela frase mudou tudo. Na manhã seguinte, o barão reuniu todos na sala principal da mansão. Criados, governantas, conselheiros, parentes distantes. "Durante muito tempo", começou ele, "deixei que o medo governasse minhas decisões. Medo do julgamento, medo do escândalo, medo de amar de novo." O silêncio era absoluto. "Esse medo quase me custou meu filho." Alguns abaixaram a cabeça. "Isabela salvou a vida de Tomás quando ninguém mais conseguiu", continuou. "E foi expulsa em silêncio porque ousou fazer isso sem ter um nome ou um título." Ele respirou fundo. "Isso acaba hoje." Naquele mesmo dia, o barão deixou a mansão pela primeira vez em meses. Foi pessoalmente atrás dela. Isabela estava em uma pequena casa simples, trabalhando como ajudante em uma vila próxima. A vida seguia, como sempre aprendera a fazer, sem reclamar, sem esperar nada. Quando ouviu baterem à porta, não imaginou. Abriu e o viu. O barão estava ali, sem títulos, sem postura rígida, apenas um homem. "Eu demorei", disse ele com a voz baixa, "porque tive medo, mas vim." Isabela sentiu o chão desaparecer. "O senhor não devia estar aqui", respondeu, tentando manter a compostura. "Devia", ele disse, "porque tudo o que é verdadeiro exige coragem." Ela tentou falar, Tomás mas não conseguiu. sente sua falta. Ele continuou. "E eu também." Isabela sentiu as lágrimas caírem. "Eu fui embora para proteger vocês", disse, "para não destruir o que ainda podia ser salvo." "Você salvou tudo", ele respondeu, "menos a si mesma." Ele deu um passo à frente. "Volte", disse, "não como criada, não como favor, mas como família." Isabela chorou, não de dor, de alívio. Dias depois, Isabela voltou à mansão. Não houve anúncio, não houve festa, mas houve algo maior. Tomás correu até ela como quem reencontra o próprio coração. "Eu sabia", disse, abraçando-a forte. "Eu sabia que você voltaria." Isabela o segurou com força, sentindo algo que jamais perdera: pertencimento. Naquela noite, o barão reuniu novamente todos na sala principal. Desta vez, havia documentos sobre a mesa. "Quero deixar algo claro", disse ele. "Isabela não será mais tratada como filha da criada." Os murmúrios começaram. "A partir de hoje", continuou, "ela é legalmente minha herdeira junto com meu filho." O choque foi imediato. "O senhor enlouqueceu?", alguém ousou dizer. O barão ergueu o olhar. "Enlouqueci quando deixei uma mulher como ela ser expulsa por preconceito", respondeu. "Agora estou lúcido." Ele olhou para Isabela. "Não por gratidão", disse, "mas por justiça." Isabela tentou falar. Não conseguiu. O barão aproximou-se. "Você não entrou nesta casa buscando nada", disse, "mas saiu dela mudando tudo, e quem muda vidas merece um lugar nelas." Tomás segurou a mão dos dois. "Agora somos uma família", disse sorrindo. E eram. Meses depois, a mansão voltou a ter vida. Não festas vazias,
mas risos verdadeiros. Isabela passou a estudar, a aprender, a ocupar espaços que antes lhe eram proibidos, não por imposição, mas porque pertenciam a ela por direito. O barão, aos poucos, permitiu-se amar novamente, sem medo, sem culpa. O amor que nasceu no silêncio não precisou de promessas grandiosas, apenas de coragem para existir. E Tomás cresceu, forte, gentil, inteiro. Anos depois, quando perguntaram como tudo começou, ele respondeu: "Eu estava morrendo porque ninguém me via. Ela me viu. E quando alguém te vê de verdade, você volta a viver." Isabela nunca esqueceu quem foi. E o barão nunca mais esqueceu a lição mais dura de sua vida. Às vezes, o maior herdeiro não nasce do sangue, mas do amor. Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu cada silêncio, cada dor e cada gesto de amor até aqui, não deixe isso terminar agora. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história como essa. Histórias que mostram que o amor verdadeiro não nasce do poder, mas do cuidado. Curta esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. E agora eu quero saber de você. De onde você está assistindo essa história? Escreva o nome da sua cidade ou país nos comentários. Se você acredita que o amor pode mudar destinos, escreva: "Eu acredito." Até a próxima história, porque ainda há muitos destinos esperando para se cruzarem.